Boa noite. As eleições autárquicas deste domingo e o referendo da Catalunha são alguns dos temas na prova dos 9 desta noite. Com Nuno Magalhães, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, e como sempre com Pedro Silva Pereira e Fernando Rosas. Boa noite e vamos exatamente começar pelas autárquicas. Nuno Magalhães, as sondagens estão a dar Assunção Cristas à frente de Teresa Leal Coelho em Lisboa. Que consequências é que isso pode ter na direita, nos partidos à direita? Não sei, boa noite. Antes de mais cumprimentar ali o professor Fernando Rosas e o Pedro Silva Pereira. Nós no CDS estamos habituados a desconfiar de sondagens, não é? Mas, por experiência própria e dor própria, por experiência e dor própria. Mas é por defeito, não é por excesso. É por defeito. É verdade, está bem, mas quando a esmola é grande, o povo desconfia, se me permite a expressão. Não, eu vou dizer uma coisa, eu acho que seguramente a doutora Assunção Cristas vai ter um grande resultado em Lisboa e será uma grande vencedora. Não sei se vai ficar à frente ou atrás do PSD, nem acho que isso seja o objetivo. O objetivo é ter um número máximo de votos possível. Eu acho que é possível e é ainda expectável que, nomeadamente, o atual presidente Fernando Medina perca a maioria absoluta. E se o perder, acho que será muito por Assunção Cristas. Eu acho que acho que se tem notado uma coisa que na política é muito importante, que é, da parte da Assunção, uma enorme vontade de ser. E acha que isso não acontece no PSD, por exemplo? Não quero dizer ao contrário. O que eu quero dizer é que a Assunção tem feito uma campanha extraordinária. Acho que vai ter um resultado muito bom, porque nota-se aquilo que, de facto... Olha, eu fui uma das primeiras pessoas, quero crer, em que soube que a Assunção ia ser candidata a Lisboa, faz agora um ano e alguns dias, e noto a mesma convicção, a mesma vontade, quando ela pôs a questão na comissão diretiva do CDS. E, portanto, acho a genuinidade, a força de vontade, nota-se. E nota-se na Assunção. Qual é o objetivo do CDS? É ficar à frente do PSD? Não. O objetivo do CDS é ter o maior número de votos possível e acho que vai ter uma chance. Mas reconhece que se de facto ela ficar à frente do PSD, isso tem consequências não só no CDS, mas também no PSD, ou não? Isso... Admito, mas repare, são eventuais problemas do PSD, que são isso mesmo, eventuais e do PSD. E, portanto, isso será o PSD ter que responder. Agora, eu acho que nem a Assunção pôs, nem devemos nós pôr essa fasquia de ficar à frente atrás do PSD. Não. É que o Dr. Fernando Medina perca a Câmara. E esse é o nosso objetivo. Não é contra o PSD, é a favor do CDS. Pedro Silva Pereira, eu faço-lhe exatamente a mesma pergunta, antes de irmos à maioria absoluta de Fernando Medina. Que consequências é que pode haver à direita se o CDS, no fundo, em Lisboa, conseguir ficar à frente do PSD, tendo em conta que no Porto o resultado do PSD também não irá ser famoso, pelo menos todas as sondagens indicam isso? Pois, boa noite também. Eu concordo que a doutora Assunção Cristas fez uma campanha forte em Lisboa. Não creio que isso, de facto, atinja a dinâmica de campanha do Dr. Fernando Medina, mas atinge com certeza a campanha do PSD e a expectativa de votação do PSD. Acho, no entanto, que as implicações para o futuro da liderança do PSD, que é o que também está aqui em jogo, não dependem estritamente apenas da questão de Lisboa. É claro que o PSD ficar atrás do CDS em Lisboa é uma catástrofe eleitoral para o PSD, mas eu creio que o PSD pode estar à beira de uma catástrofe bastante maior. E a questão, mas o PSD nas últimas autárquicas já teve um resultado muito mau. Já teve um resultado muito mau, tem aí parte de uma fasquia relativamente baixa. Mas a questão, do meu ponto de vista, está em saber se o PSD consegue, em número de câmaras, porque parte de uma fasquia baixa, disfarçar aquilo que poderá ser um resultado catastrófico em termos de número de votos e de percentagem. Porque neste momento nós estamos a assistir a um apagão do PSD em muitas câmaras muito importantes. Não apenas com a fragilidade da sua campanha em Lisboa, mas também com o apagão verdadeiramente da sua campanha no Porto, mas igualmente em Oeiras, mas igualmente em Matosinhos, outras câmaras onde tinha expectativas de poder ter um bom resultado, como em Sintra, tudo indica que isso não vai acontecer. Câmaras como a Câmara de Vila Real estão consolidadas, porque o Partido Socialista tem ali um excelente... Mas pode ganhar, por exemplo, Coimbra. Também não é isso para que apontam as sondagens e, portanto, essa expectativa que a certa altura existiu, creio que não se confirmará e, portanto, no conjunto,
Eu creio que o PSD pode ter um sério problema em termos de número de votos e em termos de percentagem. Resta saber então se na soma das câmaras municipais consegue compensar um pouco essa imagem. E consequências é que isso pode ter no PSD e na liderança? Consequências todas. Repare bem, eu não estou a dizer que o Dr. Passos Coelho sai ou tem que sair, ou se demite ou tem que se demitir por causa do resultado das autárquicas. Não são essas as contas que os eleitores e os militantes do PSD vão fazer. Vão fazer outras contas. É a questão de saber se, com este líder e com o desgaste que ele tem, se é boa ideia ir com ele às eleições legislativas. Essas contas, sim, é que vão fazer. E um resultado negativo em termos de número de votos e em termos de percentagem a nível nacional pode pôr muitos militantes do PSD, e quase garantidamente isso acontecerá, a fazer essa conta de que talvez devam ter outra estratégia para procurar recuperar. Embora Pedro Passos Coelho já tenha dito que não abandonava a liderança. Sim, independentemente do que ele próprio possa avaliar sobre o resultado. Eu creio que isso ultrapassa, não tem a ver com ele verdadeiramente, é uma escolha que os militantes do PSD têm que fazer. Aliás, o CDS já percebeu isso muito antes, quando fez uma mudança de liderança, na mudança do ciclo político. O PSD optou por uma outra estratégia, manter a mesma liderança. O que eu creio que esta campanha mostra também é que a figura do Dr. Passos Coelho é uma figura desgastada e com pouco apelo nacional. E digo em termos de análise política, porque para o Partido Socialista está tudo muito bem assim. Não falou da maioria absoluta do Fernando Medina? Não foi essa a pergunta, mas sobre a maioria absoluta do Dr. Fernando Medina, eu acho que ela está perfeitamente ao alcance e é merecida, sobretudo, pelo trabalho feito pelo Dr. Fernando Medina como Presidente da Câmara Municipal. Acho que a dinâmica da campanha da Dra. Assunção Cristas, como digo, atinge mais a expectativa de votação do PSD do que do Partido Socialista. Não estou seguro disso. Acho só... Ninguém está seguro disso. Agora só contando os votos. Saberemos domingo, mas eu acho que a discussão é transversal. Sim, e eu ia perguntar ao Fernando Veloso, aí há uns tempos Marcelo Rebelo de Sousa dizia que depois das autárquicas se abriria um novo ciclo político, concorda? Bom, depende do resultado das autárquicas. Claro. Eu para mim tenho o seguinte, se o PSD tem menos de 9% no Porto, menos de 15% em Lisboa, se perde, se não recupera Sintra, se perde em Oeiras, se não recupera Oeiras, se em Matosinhos tem um resultado mau, estamos perante um desastre eleitoral. Menos de 9% em Lisboa, menos de 15% menos de 9% no Porto, menos de 15% em Lisboa, já é um desastre em Sintra. Repara, em Sintra, o candidato que corre pelo PSD tem piores sondagens de que quando ele correu sozinho como independente. Quer dizer, há 4 anos. Eu sou de independente para candidato oficial do PSD. Aliás, o resultado em Sintra há 4 anos foi renhido, foi até ao fim. Foi muito renhido e está pior, quer dizer, o que significa que o PSD tem um grande afundanço nestas eleições. O CDS conseguiu sacudir a aliança do PSD e mudar de liderança, sacudir a aliança do PSD e, portanto, em Lisboa está a fazer uma campanha que vai provavelmente dar os resultados fruto dessa autonomia que ganhou E no Porto, para todos os efeitos, apoia o Rui Moreira. No Porto apoia o Rui Moreira. Embora agora o Rui Moreira, algumas sondagens apareçam. Para o Porto, para o Rui Moreira, porque eu acho que ele nos últimos dias fez uma série de disparates, não é? Atacou o Mensageiro, não é? Quer dizer, mandou matar o Mensageiro. As sondagens são más, há uma conspiração da Universidade Católica, não sei o quê. E eu acho que mesmo quando as sondagens são más, é preciso dizer aquelas coisas que os políticos sabem dizer na altura, que a verdadeira sondagem é nas urnas e aquelas coisas que se dizem. De resto é verdade. E é verdade, é assobiar, pronto, e acabou-se. Agora, atacar os jornalistas, atacar as sondagens, é mau sinal, é mau sinal. Já agora, sobre o Medina em Lisboa, bom, ele tem resultados de sondagens bons, bastante bons, e a uma distância grande, mas presumo que não era bom para Lisboa ter maioria. Pois é isso que eu ia dizer, presumo que não queira que ele tenha maioria absoluta. Mas é possível reeditar em Lisboa uma espécie de geringonça? Acho que a maioria absoluta é má, em geral, para a gestão da coisa pública. Acho que
uma maioria que possibilita acordos é melhor do que a maioria absoluta. A maioria absoluta gera fenómenos que são fenómenos... Fernando Rosas, é possível uma nova geringonça em Lisboa? Um acordo entre o PS, Bloco de Esquerda e PC? O que eu tenho ouvido dizer os candidatos do Bloco de Esquerda, nomeadamente aqui no Distrito de Lisboa, é a sua disponibilidade para haver entendimentos à esquerda, não à direita, mas à esquerda, enfim, caso a caso, mas acho que essa disponibilidade existe e existe proclamada como tal por parte do Bloco de Esquerda e eu até acho bem. Quer dizer, vamos ver o que é. Em Loures é capaz de não haver uma maioria absoluta do PC, a coisa está também um bocadinho renhida. E acho que isso, não haver maioria absoluta é bom. Quer dizer, o Jerónimo de Sousa ficou muito agastado quando o Bloco veio dizer essas coisas em Almada e em... Porque são sítios onde a CDU tem maioria absoluta. Mas não há maioria, quer dizer, a maioria absoluta, do meu ponto de vista, é má em si mesma, quer dizer, dá aos partidos uma espécie de impunidade na ação que não é boa para o funcionamento das instituições. Eu, pelo menos, inclino-me para que maiorias simples dão aso a uma pluralidade de contributos que é sempre útil para o funcionamento das autarquias. Nuno Magalhães, se à direita as coisas parecem estar complicadas para o PSD, em relação à esquerda... também, se calhar, é precipitado. Mas eu queria dizer uma coisa, só esqueci-me de uma coisa. Se o desastre para o PSD se confirmar, eu acho muito difícil o líder do PSD aguentar-se depois das eleições. Quer dizer, se ele sai daqui com menos 9% no Porto, menos de 15% em Lisboa e com o outro panorama, ou seja, se o PSD se transforma autarquicamente num partido rural do interior, eu acho que vai ser difícil aguentar a liderança atual. Nuno Magalhães, não perguntando diretamente pelo PSD, porque já vi que não lhe interessa muito falar sobre o assunto, mas ia-lhe perguntar uma coisa, se estas eleições têm uma leitura nacional? Acho que não. Não tem? Acho que não. Acho que, e de resto, para quem anda na campanha, como eu, de forma muito ativa, percebe cada vez mais, eu acho isso bom, acho um bom sinal e acho que mesmo nos grandes centros urbanos? Acho que mesmo nos grandes centros urbanos, eu acho que cada vez mais o voto é mais livre, devo dizer isto, e acho que é bom, E eu acho que a Assunção, por exemplo, é uma prova disso mesmo, ao Rui Moreira. São votos... Como é que vê o caso do Porto? Rui Moreira, que entretanto agora aparece em algumas sondagens, aparece empatado com o candidato socialista. Desde logo, posso dizer aquilo que eu desejo e espero e estou convicto é que vai ganhar. E acho que é bom que ganhasse para o Porto. Acho que tem a ver com fenómenos muito próprios do próprio Conselho do Porto. Eu não conheço assim tão bem, mas para que eu me possa perceber, acho que as pessoas lá estão. As pessoas procuram sempre e cada vez mais algum entendimento e alguma liberdade no voto, digamos assim. Mas eu acho que o Rui Moreira vai ser, face às sondagens, uma surpresa. Acho que vai ganhar por muito mais do que o que as sondagens dizem. Acho que de alguma forma as pessoas, que às vezes aproveitam também as sondagens para isso, para despejar alguma irritação, mas depois na hora do voto votam neste ou naquele mais expectável. Agora, eu acho que o voto está cada vez mais livre. Neste sentido, quem anda pelo país percebe a importância do candidato. As pessoas estão mais atentas a quem é o candidato e sobretudo nas autárquicas. E até, por exemplo, num distrito muito pouco... Vou dar este exemplo, que é o meu distrito, mas que, como deve imaginar, é pouco expressivo do ponto de vista autárquico para o CDS, que é o caso de Setúbal, onde nós, de facto, temos e não estou a fazer campanha eleitoral com isto, estou a dar o exemplo, temos um grande candidato em Alcochete que eu tenho a consciência que o grande resultado que ele vai ter não se deve concretamente ao CDS, deve-se ao facto de ser um grande candidato. Sim, mas eu perguntava-lhe nos grandes centros urbanos, nomeadamente. Nos grandes centros urbanos, quer dizer, eu acho que o resultado... Lisboa, Porto... Lá está, eu dei, por isso é que comecei até por grandes centros urbanos. A pergunta, no fundo, é se um partido que ambiciona ganhar as legislativas e formar governo pode fazê-lo sem ganhar em nenhum centro urbano, em nenhuma capital distrito. Acho que pode nem ter essa ilação nacional, quer dizer, eu percebo aquilo que o Fernando Rosas disse, claro que percebo, mas também está para provar que o PSD terá menos 15% em Lisboa e menos 9% no Porto. Agora, eu acho que um militante do PSD... Sim, eu sei, percebo a análise que o Fernando fez com base nesse pressuposto. Acho que toda a gente percebe, de resto, não é mas isso assim implica tão uma leitura... aquilo que o Fernando disse. Agora, mas aí implica uma leitura nacional, não é?
aí poderá ter uma consequência nacional. Não acha que tenha uma leitura nacional, neste sentido. Eu acho que o PSD, enfim, isto é uma observação, é um partido que não é o meu, que respeito, com o qual tenho grandes amigos, fiz parte de uma coligação, mas isso não vamos agora falar do passado, não interessa. Agora, eu acho que se eu fosse do PSD também teria a leitura de que se calhar o processo não foi tão bem conduzido como eu gostaria. E que se calhar, se fossem legislativas, estes resultados que o PSD eventualmente poderá ter nas autárquicas não eram seguramente aquilo que se... Fernando e Pedro, vamos ser claros, o PSD já há mais em legislativas, teríamos aqui a falar de poder ter ou não menos 10% do povo. Mas, Nuno Magalhães, agora passando a palavra para o Silva Pereira, não deixa de ser óbvio que se confirmarem estas tendências das sondagens, o Partido Socialista, nomeadamente o Governo, fica numa situação confortável. É o que o Partido Socialista e o Governo procuram fazer, mas sim, não viram aí o Partido Socialista. Eu concordo, obviamente, que estas eleições são eleições locais, onde a identidade e a personalidade dos candidatos é, porventura, o mais importante. Aquilo que neste momento nós estamos a assistir no Porto, com a dinâmica de campanha do Manuel Pizarro, que fez uma excelente campanha e que neste momento se está a bater pela vitória no Porto, é consequência do facto das pessoas reconhecerem que ele fez um importantíssimo trabalho ao serviço da cidade na Câmara Municipal do Porto, quer na área da habitação, quer na área do apoio social, e isso é que é reconhecido nas ruas. E, portanto, eu creio que ali no Porto, aquele resultado é um resultado que se deve ao reconhecimento, à notoriedade que o Manuel Pizarro tem. Agora, não deixo também de dizer que esta campanha foi uma campanha que teve uma grande presença de temas nacionais. Os líderes estiveram muito empenhados e nós assistimos recorrentemente a que o diálogo entre eles estivesse centrado nos temas da política nacional. E creio que isso realmente favorece o Partido Socialista nesta campanha, porque para o PSD é só más notícias, porque lá está, tem à sua frente uma figura desgastada e ligada a uma experiência governativa que não foi feliz, enquanto que o Partido Socialista tem um conjunto de boas notícias. Eu hoje estive em campanha... irritado. Posso fazer essa pergunta? Não anda nada. Interrompe entrevistas, afasta segurança. Olha, eu hoje estive em campanha com a Gabriela Canavilhas em Cascais, que está, aliás, a fazer uma campanha muito forte em Cascais. Muito forte, mas essa Câmara é natural. É o que vamos ver, é o que vamos ver. O que eu vi é que ela está a fazer uma campanha muito forte em Cascais. E é uma candidatura com prestígio e com energia. Sim, mas isso agora, mas o ponto que eu ia referir é o seguinte. Eu reparei que ela, no contacto com os eleitores, muitas vezes se dirigia a eles e perguntava: está satisfeito com aquilo que o Dr. António Costa está a fazer no país? E todas as pessoas respondiam igualmente: sim, estou até muito satisfeito. E ela dizia: pois é isso que o Partido Socialista quer fazer também em Cascais. Portanto, as eleições são locais, mas a avaliação positiva que os portugueses têm do governo do Partido Socialista nesta altura não deixa de ser um ativo que os candidatos do Partido Socialista apresentam nestas eleições. Fernando Rosas, para terminar este tema e no fundo fazer a mesma pergunta. E já agora também perguntava-lhe o que é que era um bom resultado. O Bloco de Esquerda não tem uma grande implantação autárquica. Catarina Martins... Vai passar a ter, então, como é que é? Não, eu acho que é um bocadinho irrealista dizer que a política geral não está presente nestas eleições. Para já, porque, como disse o Sr. Pereira, e é verdade, houve muito argumento de política geral nesta campanha. O Passos Coelho, afinal, reapareceu o diabo. Quer dizer, o diabo reapareceu sob a forma de que o Primeiro-Ministro tinha aliado ao diabo para governar. Afinal, ele havia de estar em algum canto. O Dr. Passos Coelho fez a campanha toda a defender que os resultados bons da economia eram fruto da sua governação. Foi um argumento sólido da sua campanha. E o PS, por seu turno, também puxou pelas suas credenciais. E, de alguma forma, a CDU e o Bloco de Esquerda passaram a campanha eleitoral toda, a nível dos seus líderes, a apresentar aquilo que são as suas reivindicações no contexto do futuro. Portanto, é claro que há aqui uma presença muito forte da política geral. E depois,
portanto, do geral para o particular, claro que há influência. Ninguém pode defender que o Partido Socialista não beneficia dos bons resultados da economia neste momento, nesta campanha. Claro que beneficia, e os partidos que fazem parte do acordo parlamentar também beneficiariam alguma coisa com isso. Agora, há também efeitos da campanha sobre o geral. Por exemplo, o Bloco de Esquerda, se meter e mais ainda se meter 2 vereadores em Lisboa, mais do que duplica a votação da última campanha. O que pode ser um problema para o PCP. Mais do que duplica. E se meter 3, triplica. Esse é o nacional, mas eu estou a dizer-se porque isto é uma hipótese confirmada, quer dizer, sustentada nas sondagens. As sondagens dão... Não, o que eu estou a dizer é que pode ser um problema para o PCP. Claro, e para isso vai para o governo. Eu acho que... Pois, exato. Se fosse o António Costa, não gostaria nada desse cenário, digo eu. Ainda ficaria mais irritado e mais passado. A propriedade dos votos não é uma coisa que está registada no notário, não é? Os votos disputam-se e, portanto, a disputa eleitoral... Está bem, mas se o PCP, que teve maus resultados nas legislativas, que teve maus resultados nas presidenciais, não tiver um bom resultado nas autárquicas, isso não pode pôr em causa os acordos à esquerda. As eleições vai ter resultados estáveis, não é? Claro, há algumas câmaras que pode ter ligeiros avanços, ligeiros recursos, mas o PCP tem um eleitorado razoavelmente estável. Lisboa, Margem Sul, Alentejo, tem resultados estáveis. Pode haver recuos ou avanços, mas não há. Eu acho que o PC não tem grande motivo para alarme nestas eleições. Agora, é claro que elas têm olha, para o Bloco de Esquerda terão seguramente um efeito muito importante. Meter um vereador em Lisboa, ou 2, e meter um vereador no Porto, que também é uma coisa sustentada pelas sondagens, são resultados que, além de meter vários vereadores por aí fora, não vale a pena agora estar aqui a elencar isso, como é evidente, são resultados muito interessantes. Vamos ver, mas vamos ver. O que é preciso é ir votar no domingo, votar no domingo. Olha, o que eu acho, só terminar dizer o seguinte: o que é importante é baixar a abstenção nas autárquicas, que é uma coisa vergonhosa. Quer dizer, é preciso, que ainda por cima com a porcaria, salvo seja, mas com o futebol a concorrer, etc, etc. Não, eu sou um benfiquista, portanto gosto de futebol, infelizmente estou numa situação difícil. É melhor passar à frente. Passamos à frente. Agora, o que eu digo é que eu acho que nestas eleições vai baixar a abstenção, porque como foram muito participadas e há muita política geral nestas eleições, provavelmente vai baixar a abstenção e eu acho lá que sim. Vamos ver, vamos passar agora para o... Só sublinhar este ponto. Se as pessoas não percebem, é uma frase. Grande parte dos seus presidentes de Câmara são escolhidos por 1/3 da população do Conselho. Estamos a falar de abstenções de 60%. Para cima. Bom, e antes de passarmos a discutir a questão da Catalunha, a situação explosiva que se vive, aliás, na Catalunha, temos agora um breve intervalo, voltamos dentro de 1 minuto. Até já. Breve intervalo. Bem-vindo de novo à Prova dos 9 e vamos então à Catalunha. Fernando Rosas, vive-se uma situação explosiva na Catalunha, não se sabe bem o que é que vai acontecer no domingo, o dia marcado para o referendo, mas que não se sabe se vai realizar. O que é que espera que venha a acontecer no domingo? Ninguém sabe muito bem. A minha posição sobre a Catalunha não é uma posição sobre se deve ser independente ou não deve, porque isso acho que é o direito de escolha dos catalães. Não tenho nenhuma opinião a dar sobre se a Catalunha deve ser independente ou não. Agora, há uma coisa sobre as quais eu tenho uma certeza muito firme. É que a Catalunha é uma nação plurissecular, com território, com cultura, com língua, uma nação plurissecular e que, como tal, tem todo o direito de democraticamente escolher o seu destino. O direito à escolha, o direito à autodeterminação, que aliás é uma disposição que consta da Carta das Nações Unidas, é um direito inalienável. Não sei se aplica à Catalunha. Então não se aplica. Então, a Catalunha é uma nação indiscutível. Se é uma nação, tem direito a pronunciar sobre como é que quer viver no seu futuro. Aliás... Agora, o problema é que o referendo é inconstitucional. A Constituição Espanhola o proibir, o que é uma tristeza para a Constituição Espanhola, mas é a Constituição Espanhola que tem que mudar. Mas enquanto não mudar, não pode haver referendo. Não, o referendo é a expressão do direito dos catalães de decidirem. Agora, se se quer uma solução para este problema, então o governo espanhol devia ter dado um sinal a tempo, porque isto começa
em 2006, quando os catalães aprovam o Estatuto Autonómico, que depois é modificado pelo Parlamento e é praticamente anulado pelo Tribunal Constitucional. Ora, o governo de direita que está em Madrid, em vez de se ter adaptado ao sinal do tempo e ter aberto a possibilidade deste tipo de consultas, fechou-as num nacionalismo gran-castelhano, autoritário. Como é que é? No dia de hoje, como é que se vai governar a Catalunha? Prendendo aquela gente toda? Prendendo a Generalitat? Ocupando as ruas com 6.000 polícias e não sei o quê? É assim? A solução é a repressão? Não é. Portanto, quer dizer, a solução é dar ao povo catalão um direito... Mas quer dizer, mas para isso tem que primeiro que se rever a Constituição, ou não? Não, quer dizer, a Constituição tem que mudar. Pois é isso. A Constituição tem que mudar. Quer dizer, esta Constituição está contra o espírito do tempo, está contra a moral e o direito. Esta Constituição, a Constituição, ao proibir o direito democrático de escolha, não é só o direito democrático de escolha. O que eles estão a proibir é o direito de associação. O que eles estão a proibir é a liberdade de expressão. Quer dizer, a Constituição Espanhola, neste particular, é uma Constituição que não é verdadeiramente democrática, neste particular da autodeterminação. E a consequência que tem é um ataque brutal às liberdades fundamentais na Catalunha, que é o que está a passar-se. Ora, eu acho que o povo catalão tem o direito de escolher, não sei se pela independência, pelo federalismo ou pela unidade com a Espanha, como quiserem. Agora, direito de escolher... Acho que tem. E acho que esse direito deve ser isso. Nuno Magalhães, a reação de Madrid não está, no fundo, a produzir uma série de independentistas? Ou seja, já foi feita uma espécie de referendo, não ganhou, e esta forma como Madrid reagiu, no fundo, acaba por satisfazer aqueles que querem promover o referendo e a independência da Catalunha, ou não? Essa é uma pergunta boa. É uma boa Obrigado. pergunta. Obrigado. Uma pergunta difícil. Vamos por partes. Ou seja, em primeiro lugar, deixe-me só rebater, e eu até vou responder já diretamente. Temo que sim. Temo que sim. Temo que sim. Agora, também, vamos lá ver, quem ouviu o professor Fernando Rosas pensa que estamos a falar da Coreia do Norte ou da Venezuela, quer dizer, por aqui um bocadinho de ponderação. A Espanha é um Estado de Direito democrático. Da Coreia do Norte não direito, que é um caso à parte agora. Da Venezuela estão-se... Mas é um excesso meu, reconheço, é um excesso meu. Mas vamos lá ver, a Espanha é um Estado de Direito democrático, é um país amigo, é um país democrático, tem uma Constituição, pode-se gostar, não gosto assim tanto de alguns aspectos da nossa Constituição. Como sabe, e o CDS foi, aliás, fala quem faz parte de um partido, na altura tinha 2 anos, mas de qualquer das maneiras, um partido que votou contra esta Constituição, ou melhor, não votou contra esta Constituição, aquela Constituição que já está muito revista antes da revisão de 80. Exatamente, e desde já se diga, todas as revisões foi no sentido do CDS que deu razão, não interessa, não vamos falar de 76, vamos falar da Catalunha e de 2017. Isto para vos dizer o seguinte, eu acho que o Estado de Direito Democrático tem que funcionar e está a funcionar. Ou seja, se a Catalunha ou parte dos catalães querem rever a Constituição Espanhola, devem fazê-lo no quadro constitucional e no quadro parlamentar. Fernando Rosas, Posso fazer uma pergunta? Pode. O referendo em Timor estava de acordo com as leis indonésias? Mas não vamos... Fernando Rosas, mas isso é o seu pecado original. Os referendos, a Espanha não é Indonésia. Os referendos que fazem andar a história não é Indonésia. Frequentemente desafiam as leis que estão estabelecidas. Eu acho, se elas são injustas... Eu respondo-lhe assim e respondo à Constituição ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero pôr as coisas como elas são. A Espanha não é Indonésia, é um Estado de Direito Democrático. Ponto 1. Ponto 2. Acho que uma resposta musculada pode, de facto, ter um efeito contraproducente. Se calhar hoje, até para responder à pergunta boa e provocatória que a Constância me fez, eu temo, e seria péssimo para a Europa, seria péssimo para Portugal se isso acontecesse, que hoje se calhar há mais pró-independentistas na Catalunha do que haveria há 3 meses ou há 1 ano. O Governo de Madrid contribui para isso largamente. Agora, um governo responsável também não pode fazer uma coisa responsável, que é governar de acordo com a Constituição. E até me surpreende esse argumento vindo de alguém como o Fernando Rosas, que por tudo e por nada, o Bloco de Esquerda, não é o professor Fernando Rosas em concreto, mas o Bloco de Esquerda, por tudo e por nada, invoca a Constituição. Isto não é só para quando nos dá jeito. E, portanto, se é para mudar a Constituição, é para mudar no quadro legal. E eu tenho muitas dúvidas que haja força política de uma democracia representativa que é a Espanha para mudar a Constituição, porque a maior parte dos espanhóis não querem mudar a Constituição nessa matéria. O mal é dos espanhóis. Claro, com certeza. Com certeza. Eu não acredito que eles ouvir. Não, mas o que me sabe basicamente é dizer a Catalunha é uma nação. A Catalunha é uma nação que tem direito a decidir. Se a maioria dos espanhóis não... Então os espanhóis é que vão decidir do futuro independente da Catalunha?
Os espanhóis é que decidem se a Catalunha há de ser independente ou não. Por isso é que se chama autodeterminação. Com certeza. É o povo da Catalunha que tem que decidir. E se levarmos muito longe a ver se é ou não uma nação, eu reconheço que tem as suas especificidades. Mas vamos ir muito longe. Sobre isso para eu dar a palavra está integrada numa Federação Espanhola que é um Estado de Direito Democrático. Quer dizer, e tem que cumprir regras. Aliás, a Espanha é um Estado plurinacional. Sim, claro. Mas qual é a solução? Muito rapidamente. Mas isso é que é o problema. Ou seja, eu acho que isto é extremamente preocupante o que está a passar. Porque depois, vamos lá ver. E não queriam discutir. Mas não é uma questão de não querer discutir. Até acho que é uma questão bastante interessante. Mas, vamos lá ver. E o País Basco? E as situações da Andaluzia e da Galiza? Quer dizer, nós podemos estar a assistir ao desmembramento de um Estado. Agora, pode-se fazer isso por uma lógica passando por cima de leis da Constituição? Bem, mas a Escócia é uma questão diferente. Mas é uma questão diferente. Está de acordo com a lei. O Parlamento Britânico aprovou. Claro. Não são os espanhóis? Porque podia. Não são os nacionalistas espanhóis? Não tinham essa norma, não tem Constituição. Nem tem essa visão, nacionalismo espanhol, autoritarismo. Tem que cumprir a lei. Só que você devia lembrar-se da nossa história. Aquilo existe. Existe de que maneira? Não estou a dizer que não existe. O que estou a dizer é que não vejo no PP de Mariano Rajoy o nacionalismo espanhol que existe. São coisas diferentes. Pedro Silva Pereira. Sim, castelhano, não espanhol. Bom, eu creio que... O PSOE tem acompanhado, de certa forma, Rajoy nesta cruzada contra o referendo. O PSOE tem uma posição a favor da unidade do Estado espanhol. Sim. Agora, eu acho que o governo espanhol perdeu a cabeça na gestão política desta situação. Que é uma situação muito difícil. Eu creio que ninguém tem dúvidas do ponto de vista jurídico ou constitucional, que este referendo é ilegal, que contraria a Constituição. Então o que é que o governo... isso não resolve todos os problemas. Mas então o que é que o governo de Madrid podia fazer? Não resolve sobretudo o problema político. Não resolve o problema político. Mas o que é que... Pedro Silva Pereira, mas então o que é que o governo de Madrid podia fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, há algumas coisas que o governo de Madrid não devia fazer. Se tem um problema jurídico, o referendo discute juridicamente a sua validade. Agora, o que se fez, o que se está a fazer é bastante mais do que isso. É uma intervenção que realmente põe em causa também a liberdade de expressão, as liberdades fundamentais, a liberdade de manifestação, a liberdade de associação, entrou-se por dentro dos jornais adentro. E isso é um tipo de gestão política de uma situação difícil que... inevitavelmente vai conduzir a uma confrontação. É muito difícil de evitar. O que é que pode acontecer no domingo e depois do domingo? No domingo ou depois do domingo. Não apenas porque, com certeza, aqueles que se batem pela independência desejam fazê-lo por meios pacíficos, mas em movimentos desta natureza há sempre grupos mais radicais que aproveitam a oportunidade e, portanto, os cenários de confrontação... Até agora tudo se tem passado com grande até agora. O que eu estou a dizer é que esta escalada... não é difícil de adivinhar que mais tarde ou mais cedo acabará por conduzir a episódios de confrontação. E isso é muito negativo. Mas abrir também aqui um precedente não seria abrir uma caixa de Pandora e... em relação a outros... Com certeza que é uma situação muito difícil de gerir para o Estado espanhol. Mas eu não vejo que exista uma solução para este problema que não seja política e que não permita que o povo expresse a sua vontade. Acho que isso é uma coisa que, no estado em que as coisas chegaram, se torna impossível de reprimir. Tem que haver uma solução política que assegure que os catalães possam livremente decidir. Eu acho que isso sem isso, e decidir o que quiserem, ou sim ou não. Mas também não houve da parte dos catalães uma grande disposição para o diálogo. Os catalães, em 1900 e... Não, mas eu estou a falar... Não, mas quer dizer, isto tem uma história, não é? Quer dizer, isto chegou ao fim da linha, agora. Porque em 2006, quando eles aprovaram o Estatuto Autonómico, o independentismo era puramente residual na Catalunha. Quer dizer... O problema é que isto foi tratado a pontapé durante vários anos. E a partir de certa altura, o sim à independência transforma-se num voto de protesto contra Mas isto não pode ser visto também como um nacionalismo. E o nacionalismo numa região rica que não quer solidarizar-se com os regiões mais pobres. Mas então, não tem direito de escolher?
Uma nação tem direito de escolher. Não há nacionalismo bom e nacionalismo mau. É que lá também há o nacionalismo catalão. Então também não podemos... É óbvio. Não, mas quer dizer, a nação catalã o que está aqui em causa tem direito é também, de como escolher se sempre, a quer continuar economia, ou não é? não dentro do Estado espanhol. Tem o direito de o fazer. Pá, aliás, há Estados europeus que a Inglaterra permitiu aos escoceses decidirem. Também não sei onde. Então, já viu a Escócia desintegrar-se da Inglaterra? As consequências que isso tinha. No entanto, fizeram um referendo. Depois não tinham a Constituição. Está bem, não tinham a Constituição porque são inteligentes. Não tinham a Constituição porque têm uma atitude diferente relativamente a essa questão. O Quebec também fez um referendo sobre esse assunto. Aliás, quer dizer, eu não percebo bem esse critério. Então o Kosovo já pode ser independente contra as leis da Sérvia e contra não sei quê, ninguém protesta. A Espanha é um Estado de Direito Democrático. Está bem, mas quer dizer, vamos comparar a Mariana Rajoy com Milosevic. O Estado de Direito Democrático permite o direito, como a Inglaterra permite o direito à autodeterminação. E assim termina. E assim termina mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores.